Olá, tudo bem? Chegamos a mais um dia para estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. Chegamos à quarta-feira e a lição de quarta-feira ela tem por título A Punição de Caim. Bom, a Bíblia ela é muito clara. O pecado ele tem consequências. E quando nós vamos à história de Caim, nós percebemos que Deus ele se aproxima de Caim e ele diz: "O que você fez, Caim? O sangue do teu irmão, ele clama a mim." Bom, nós vemos algumas características aqui. A primeira delas é que o pecado levou tão longe Caim que ele não foi capaz nem de reconhecer o seu pecado. Na verdade, quando nós olhamos, Caim está mais preocupado com as consequências do pecado do que com a atitude que ele havia tomado, com buscar um arrependimento e se voltar para esse Deus de misericórdia. E da mesma forma que Deus se aproximou de Adão, perguntando aonde você está, Deus se aproximou de Caim. Essa era uma oportunidade de graça para Caim também. Mas diferente de Adão e Eva, Caim ele fica preso ao seu pecado, ele se agarra ao seu pecado e, como eu disse, está mais preocupado com a consequência do pecado do que buscar um arrependimento verdadeiro e se voltar para Deus. Quando nós vamos à lição de hoje, ela nos lembra sobre isso. Qual atitude nós estamos tomando? Qual caminho nós estamos tomando? Diante de Deus, diante da sua misericórdia, diante da sua bondade, qual tem sido a nossa resposta? Por outro lado, mesmo diante daquela situação, Caim reconheceu que era impossível fugir da presença de Deus. Bom, talvez é nesse momento que Caim reconhece a autoridade de Deus. Quem Deus é? O salmista nos lembra que Deus ele está em todos os lugares. Deus é onipresente. Não existe a mínima possibilidade de fugir da presença de Deus. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos encontrar duas formas aqui de entender Deus. Um Deus de amor ou um Deus que vem para executar a justiça. Por Caim não se arrepender, Caim sabia que Deus iria executar a sua justiça sobre Caim. E por isso, Caim também pede uma certa misericórdia de Deus ali. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus colocou um sinal sobre Caim, para que ninguém lhe tirasse a vida. Você consegue entender o amor desse Deus, mesmo por alguém tão pecador, tão errado, por alguém que decide seguir um caminho tão distante daquele que era o ideal, daquele que Deus tinha como um ideal para a vida dele? Bom, esse é o Deus de amor. Mas lembre, Deus também é um Deus de justiça. E por isso a justiça também é apresentada sobre Caim. A pergunta de hoje para você é: qual atitude você tem tomado diante de Deus quando você se depara com a sua natureza, com aquilo que nós somos? Nós somos pecadores, a Bíblia diz. A Bíblia apresenta muitas consequências ao longo de histórias humanas para o pecado, mas a maior delas é a morte eterna. Todos nós precisamos tomar uma escolha, todos nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós nos colocamos ao lado de Cristo e aceitamos a salvação, ou nós temos a atitude de Caim. Bom, mais uma vez, nós somos chamados e lembrados a tomar uma atitude diferente de Caim. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas eu conheço esse Deus de amor e de misericórdia. Por isso eu digo para você, se volte para Deus e receba a salvação em Cristo Jesus, receba o perdão dos seus pecados. Eu quero orar com você mais uma vez, para agradecermos a esse Deus de misericórdia, de amor e bondade que nós temos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado diariamente. Quando nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, bom Pai, nós recebemos a misericórdia em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por nos amar tanto. Muito obrigado, Senhor, por sempre ser aquele Deus que vai atrás dos seus filhos. Mas também, Senhor, nos ajude para que o nosso coração ele se volte para Ti completamente. Que a nossa vida ela esteja entregue nas Tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, bom Pai. Amém. Que Deus abençoe você.